A paz do Senhor. Vamos a mais uma palavra, vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Vamos meditar no que está em Jonas, no capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez os mares e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Até aqui. Queridos, o que acontece? Nós temos visto hoje na igreja um grande desânimo. Não que as pessoas tenham perdido a sua fé, mas parece que muitas perderam as suas forças. E essa tem sido uma estratégia do inimigo. Ele não tem dado descanso, trégua na guerra espiritual, na batalha. Quando não é um filho, é o marido, ou é o trabalho, ou é a vida financeira, ou é a saúde, mas uma coisa vai se sucedendo à outra sem dar tempo de respirar. E isso é muito fadigante, isso é muito cansativo. E aí, o que nós observamos? Observamos um levantar de vozes dizendo que isso é retaliação, que isso é combate pela obra. E não deixa de ser. E não deixa de ser também, mas nós não podemos fazer como Jonas. Jonas, aqui nesse contexto, ele estava usando dos sentimentos dele, não é? Avaliando se aquele povo merecia ou não que ele fosse até lá. Se aquele povo merecia ou não o perdão do Senhor. Se aquele povo merecia ou não o clamor da parte dele ao Senhor pela vida daquele povo. Mas a ordem do Senhor foi: levanta-te, vai e clama. Essas eram as ações que Jonas tinha que fazer.
Ele não tinha que avaliar as emoções dele, nem os sentimentos dele. Deus não o convidou a fazer isso. E Deus não convida também o seu povo a fazer isso. Deus não nos convida a ver, a consultar as nossas circunstâncias. Deus não nos convida a consultar se temos disposição física ou mental ou espiritual, ou seja lá qual for naquele momento. Porque Ele sabe, na hora que nos chama, que nós estamos em batalha. Ele sabe, na hora que nos convida, que nos chama, ele sabe que nós estamos sendo atacados. Ele sabe a guerra que está na casa com relação ao filho rebelde. Ele sabe a guerra que está na casa com a imposição do marido contra o chamado. Ele sabe a doença que está, a enfermidade que está sobre aquele lar. Ele sabe as dificuldades financeiras que estão dentro daquela casa. Deus sabe. Ainda assim, Deus chama. Deus ainda assim fala: levanta-te, Adriana, vai, Adriana, e clama, Adriana, dentro daquilo que eu estou te direcionando a fazer, para o lugar para onde eu estou te enviando. Eu não estou preocupada se você está sem um centavo e com contas a pagar. Eu não estou preocupada se o seu filho está enfermo. Eu não estou preocupada se a sua filha está com dificuldades. Eu não estou preocupada se você está sozinha ou acompanhada. Eu não estou preocupado com as suas circunstâncias, nem com a sua opinião. Eu não estou preocupado se você acha que a pessoa pela qual você está intercedendo tem ou não tem chances de mudar, se o caráter dela pode ou não pode ser mudado, se o que ela fez para você é imperdoável. Eu não estou preocupado com isso. Para você, a minha ordem é: levanta-te, vai e clama. E aí o que eu faço? O que você faz, o que o cristão faz? Nós temos que nos levantar, nós temos que ir e nós temos que clamar. Mas nós temos observado que muitos têm descido a Jope, descido para dentro do navio e, por fim, têm descido para o porão, para dormir um sono profundo. A palavra diz aqui que o navio estava a ponto de quebrar-se. E quantas vezes a família está a ponto de quebrar, o comércio está a ponto de quebrar, a saúde está a ponto de quebrar, a situação está a ponto de quebrar. E no lugar de levantar-se com força, aquele cristão vai para o porão para dormir o sono profundo da incapacidade, do medo, do pânico, do vou ficar quieto para ver se Satanás para de me perturbar, para de me atormentar, cessa contra mim a retaliação. Quantas vezes é isso que tem acontecido no nosso meio? Mas nós precisamos entender que Jonas tinha um chamado do Senhor. E o Senhor podia ter chamado a qualquer hebreu lá do tempo de Jonas. Mas conhecia o caráter de Jonas, conhecia que Jonas ia pensar aquilo, porque o Senhor a tudo sabe, a todos conhece, a todos os corações ele sonda. Antes de pensar, antes de falar, o Senhor já fazia a leitura de Jonas. Ainda assim, foi Jonas o escolhido, não é verdade? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, amando Jonas, ainda dá a Jonas oportunidades. Quando aquele mestre do navio chega e fala: que tens, dorminhoco? Em algumas versões, é como você está dormindo, né? Então, esse mestre do navio, ele fala aquilo que, mais ou menos aquilo que o Senhor tinha falado para Jonas. O Senhor tinha falado: levanta-te, vai e clama. E o mestre do navio, ele dá uma pequena mudada, já não é para clamar por aquele povo, mas ali já é para clamar a Deus. Levanta-te e clama ao teu Deus.
Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E a palavra para nós é essa. Para quem vai para o porão, para quem vai se esconder da batalha, entrar num sono profundo para tentar, ao despertar, ver aquela tempestade toda dissipada. A mensagem é essa: levanta-te e clama a Deus. Diz que pecou contra ele, se arrepende, pede para ele te colocar de novo no centro da vontade dele. Talvez assim você não pereça, nós não pereçamos. Mas Jonas, ele não fez isso. O que Jonas fez? Jonas saiu e foi ter com os outros. E quando indagado, porque ele havia já contado que estava fugindo de Deus, ele já estava tão cego, ele já estava tão enfraquecido, ele já estava tão adormecido na sua fé, tão adormecido no poder de Deus, que ainda que estivesse no meio daquela tempestade cada vez mais tempestuosa, ainda assim enfraquecido, ele nem forças teve para ele próprio se lançar daquele navio. Ele desceu sozinho a Jope, ele desceu sozinho para dentro do navio, ele desceu sozinho para o porão, mas na hora de descer ao mar, ele falou: levantai-me e lançai-me ao mar. Aqueles homens temeram porque, vendo o poder daquele Deus de agitar o mar daquela forma, pensaram: o que é que esse Deus vai fazer contra nós se nós tocarmos neste homem que é dele? Estes homens tiveram uma visão maior da autoridade de Deus do que Jonas ali. O inimigo, ele é exatamente assim. Ele tem uma noção muito maior do que nós temos do poder de Deus. Do poder de Deus. Nós, no nosso sono profundo, é que vamos dando autoridade a ele para nos lançar cada vez mais profundo. E Jonas foi lançado ainda mais profundo do que o porão de um navio. Ele foi lançado ao fundo do mar e ele foi engolido por aquele grande peixe. E a situação do Jonas só mudou quando ele fez aquilo que ainda dentro do navio o mestre do navio tinha dito para ele fazer: levanta-te e clama ao teu Deus. Jonas só fez isso quando ele chegou no limite da morte, quando ele chegou no limite do fedor, quando ele chegou no limite do acabou tudo, não há mais o que se fazer, eu já estou engolido por essa situação. Ali ele clamou ao Senhor, ali ele se arrependeu e ali ele foi posto pela misericórdia do Senhor de novo no propósito dele. E quantas vezes nós vemos cristãos assim, que só retornam à igreja, que só retornam ao centro do propósito de Deus, que só obedecem depois que já estão engolidos, destruídos, com grandes perdas, algumas coisas irrecuperáveis, e outras o Senhor vai restituir, porque Ele é bondoso, Ele é benigno e Ele nos ama. Mas qual a necessidade disso? Se lá no primeiro levanta-te houvesse a obediência de ir e de clamar, se na segunda oportunidade levanta-te e clama ao teu Deus tivesse sido feito, qual a necessidade de ter sido engolido por um peixe e se ver à beira da morte com perdas? Qual a necessidade? Então, essa passagem nos faz refletir exatamente nisso. Em Salmos 13, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: finalmente, no Salmos 13, 3, 4 diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu tenho 3 coisas a dizer com relação a isso. Primeiro, ilumina os meus olhos. Quando nós abrimos a palavra do Senhor que está na Bíblia, ali há uma luz refletida sobre nós que ilumina os nossos olhos. E ali
nós encontramos todas as estratégias e todos os motivos para não dormir o sono da morte. Ali nós temos exortação, estratégia, esperança, testemunhos. Ali nós temos tudo o que precisamos. Quando nós lemos a Bíblia e refletimos e meditamos na palavra do Senhor e buscamos ali a estratégia, ali os nossos olhos são iluminados. Ilumina, Senhor, os olhos do meu conhecimento. É isso que nós devemos clamar lendo a palavra. A outra coisa que eu tenho a dizer é, tanto em Números como em Deuteronômio, não, é em Números e em Deuteronômio isso. Tem uma palavra, Moisés ele fala o seguinte, os seus inimigos serão os meus inimigos, os seus adversários serão os meus adversários. É isso que Deus fala. Os seus inimigos, os meus inimigos são inimigos de Deus. Os seus adversários, os meus adversários são adversários de Deus. Então, quando em Salmos a gente lê, os meus inimigos dirão, eu o venci. Isso só vai acontecer se esses inimigos também não forem os inimigos de Deus. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Isso só vai acontecer se esses adversários forem só meus, mas se forem também de Deus. Então, quem dirá, eu o venci, serei eu. Quem dirá, festejarão o meu fracasso, serei eu. Porque eu, junto com a congregação dos justos, festejarei o fracasso do inimigo. Então, nós precisamos estar dentro do propósito do Senhor, porque é com Ele que vencemos, é com Ele que comemoramos o fracasso do inimigo. Nós precisamos entender que Deus deixou para nós em Efésios 6 a sua armadura. Ali está a nossa estratégia de guerra. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E o que é tudo? Tudo é levantar-se, ir e clamar. Isso é tudo. Isso é absolutamente tudo. Estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós estarmos vestidos com a sua armadura. E nós entendermos que as afrontas que sofremos de marido, de filhos, de colegas de trabalho, de vizinhos, de familiares, que as doenças, que as lutas financeiras, que tudo isso tem por trás uma batalha espiritual. Tudo isso tem por trás poderes e autoridades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós não vencemos tudo isso descendo ao porão e dormindo um sono profundo. Nós vencemos tudo isso quando nós vestimos a armadura de Deus. Nós vencemos tudo isso quando nós nos mantemos firmes, nos cingimos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo nos pés os calçados da tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, usando o escudo da fé, para que a gente possa apagar todas as setas inflamadas do maligno, são exatamente as setas que nos cansam, que nos fadigam, que nos amedrontam, que nos acovardam. Usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ilumina os nossos olhos, que nos impede de dormir, o sono da morte. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito,
Esse é o nosso id. Levantai, levantai, é o que o Senhor diz. Levanta-te, vai e clama. No mais, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, vestindo a armadura, se mantendo firme, usando tudo que Deus disponibilizou, mas de maneira alguma descendo a Jope, descendo ao navio, descendo ao porão, e muito menos pedindo para que alguém, para que o inimigo te lance ao mar. Em nome de Jesus, a ordem de hoje é: levanta-te, esforça-te, tenha bom ânimo. Não aceite as investidas do maligno contra a tua vida. Se Deus te chamou, Ele conhece toda a sua situação atual. Ele sabe tudo pelo que você tem passado. E se Ele te chamou para fazer algo que parece que vai exigir de você uma força que você não tem, Ele está te entregando nas mãos a chave para mudar a situação que está te derrubando. Toma isso como um propósito da tua vida, o de cumprir aquilo que Deus te mandou fazer com excelência, porque é a partir daí. A fé sem obras, ela é morta. A fé é um substantivo. A fé é um nome que nós damos por confiar em Deus. Mas o crer em Deus é um verbo. E verbo é ação. Eu creio. O verbo, eu flexiono ele. O verbo, eu conjugo ele. Não é verdade? Então, o verbo crer significa eu creio. E você tem que crer. Nós temos que crer no Senhor. E crer é ação. Crer é atitude. Nós temos fé e a nossa obra é crer. Crer que Deus nos enviou e nós temos que dar o nosso passo, o fazer, o executar, para que Ele possa reverter a nossa o nosso triste momento, a nossa triste circunstância. Quando dentro daquilo que a gente está vivendo, o Senhor nos chama para fazer algo. Ele não está querendo nos enfraquecer mais, nos entristecer, nos levar ao limite ou nos colocar mais ainda à disposição de Satanás para ele nos atacar. Ele está ali querendo que a gente tenha a obra para que ele possa entrar com o milagre. Amém?